Olá, começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje eu estou recebendo aqui a Kailane Lima para falar sobre um assunto muito importante. Ela que é educadora financeira, a gente vai falar sobre planejamento financeiro para o próximo ano. Tudo bom, Kailane? Tudo. Kalene. Kalene, nossa, eu falei certo Falou no começo, certo, viu? Oh, meu Deus. Mas tudo bem, faz parte, eu tô acostumada, não tem problema. Tudo bom, Kalene? Tudo ótimo, melhor agora, é um prazer estar aqui com vocês. Ó, é muito bom te receber e eu já vou começar com uma pergunta. Quais devem ser os principais objetivos financeiros para o próximo ano e como a gente se planeja para alcançar eles? Os principais objetivos financeiros são os objetivos prioridade da família, tendo em mente que a nossa querida reserva financeira, reserva de segurança, ela é muito necessária. Então, caso não tenha, caso esteja, vamos dizer assim, dilapidada, precisa dar uma melhorada, a prioridade é cuidar dessa reserva. E também toda virada do ano, a gente não fica todo assim mais empolgado, pensando, não, ano que vem vai ser diferente, eu vou fazer isso, aquilo, eu vou começar, tem tantos eu vou começar, né? Só que a gente tem que se organizar, eu vou mudar. A gente tem que se organizar para começar e concluir. Então, o importante é a gente ter em mente quais são as nossas prioridades e se organizar para poder começar e concluir cada uma delas. E o mais importante, então, é a necessidade familiar, do núcleo da família ali, certo? Exato. Estabelecer as prioridades em conjunto. Em conjunto com todo mundo, reunir a casa toda e fazer. E como que a gente faz isso? A gente pergunta para cada um, anota, o que a gente faz? A gente faz a reunião mesmo. Vamos fazer a reunião da família? O que a gente quer pro próximo ano? Próximo ano, tem filho. Dependendo da idade, quer fazer a festa de aniversário na escola. E esse ano como é que vai ser? Vamos fazer a festa na escola? Ou vamos fazer uma viagem? Ou vamos fazer a festa no salão do condomínio? Então, essas decisões precisam ser tomadas com antecedência, justamente para permitir o planejamento. E quando tem planejamento, a gente consegue fazer economias. Pois é, você falou da reserva, né? Que todo mundo tem que ter, de economizar. Mas como que a gente faz esses cortes de gastos? Por onde a gente começa? Como que faz? Olha, primeiro, já que a gente está falando dessa questão de planejamento para o 2024, então vamos ter em mente que nenhum mês é igual ao outro. Tanto a questão de receita, mas principalmente relacionado às despesas. Tem um mês, no janeiro, já vem com, dependendo da profissão, Nossa, a pessoa... vem com muita coisa. Vem com muita coisa. Vem imposto, né? Vem IPTU, tem a questão do PVA, você vai pagar antes ou vai pagar parcelado. Tem a questão de anuidades, né? Dependendo da profissão, precisa pagar as anuidades. Então, tem que ter esse cuidado. Então, se prepara para janeiro. Porque ainda tem material escolar, né? Tem uniforme. O ideal é já estar comprando, mas vamos supor, a pessoa que não conseguiu se organizar bem, então que já trabalha com um orçamento bem apertado, então ela terá dificuldade de comprar com antecedência, que é o ideal, antes do reajuste dos preços dos materiais escolares. Mas, assim, janeiro já vem com tudo, vem com muita despesa. Além de janeiro, existem situações que são de momentos específicos, que a gente não pode encarar como um simples imprevisto. Você não vai ficar surpresa porque tem que fazer manutenção do carro. Isso tem que fazer periodicamente. Então, isso precisa estar previsto no seu orçamento também. Tem que considerar tudo isso. E aquela amiga fazendo aniversário? Não, e o filho doente também tem que estar previsto, porque gasta muito com farmácia, com tudo, né? O que a gente faz? A gente precisa estabelecer um orçamento, faz um mapeamento para o ano todo. Cada mês tem suas particularidades, né? Igual questão de aniversários, né? Pessoas, a gente não vai presentear todo mundo, mas existem algumas pessoas que a gente quer dar uma atenção especial. Então, se preparar para isso. Mas aí você me falou essa questão do um filho adoece. Para isso, a gente tem que provisionar o ano todo um valor, está lá no orçamento previsto para farmácia, vamos colocar assim. Estou supondo que já tem um plano de saúde também. Aí tem um valor lá para farmácia. Um mês não gastou, o outro mês pode ser que gasta mais. Então, assim, vai equilibrando. O importante é o ano todo. A gente vai fazer um orçamento do ano todo. Não é de cada mês parar e fazer, a gente faz o ano todinho. Mas, assim, aí você conta a sua entrada do ano inteiro, já faz, é isso, no começo? Isso, vai depender de cada pessoa, né? Pessoa que é autônomo, que precisa se organizar o autônomo, viu? Presta atenção, o autônomo. Porque o autônomo, profissional autônomo,
E não tem aquela questão do pessoal da CLT que tem aquele valor certo, né? O concursado também aquele valor certo. Não, ele tem que se organizar e verificar que tem períodos do ano que ele também a renda aumenta. Então, se organiza para justamente cobrir aqueles períodos em que a renda dá uma baixada. Igual a gente for ver a história lá da formiga, né, da cigarra. Então, a gente tem que se preparar para esses períodos. Mesmo. Essa história é muito legal. Minha filha teve que fazer um exercício da escola com história, né? Eu falei, olha que história mais legal, né? Da cigarra e da formiga, né? Que uma ajuda a outra quando precisa, dependendo da época do ano, né? Muito joia. Quais são os passos que devem ser tomados para a gente cortar mesmo? Assim, olha, eu quero fazer uma viagem dezembro de 2024, né? O que eu tenho que cortar porque a viagem é mais cara ou então eu quero ir com mais recursos? O que eu tenho que fazer para chegar lá com esse objetivo? Vamos trabalhar em cortar. Cortar o quê? Tudo que está desperdiçando, a gente tem que cortar. Mas a gente tem que fazer independente dos nossos objetivos. Mas a motivação a mais. Então, faz um geral, faz aquela faxina financeira mesmo, que está na época de fazer isso, independente desse objetivo da viagem. De verificar no seu cartão de crédito aquilo que, tem coisa que você não está usando. Vamos dar uma verificada. Tem itens que a gente não está usando, por exemplo, alguma assinatura que não está usando, faz o cancelamento. No cartão de crédito tem isso, tem que olhar mesmo. Vira e mexe, tempo em tempo, a gente tem que fazer essa faxina. Então, dá uma olhadinha. Boa dica, boa dica. Dá uma olhadinha no cartão. E você vai estar revisitando, olha tudo. Opa, onde que eu posso estar eliminando algum gasto? O quê? É desperdício tudo aquilo que você está pagando para não usar. Isso a gente falou do cartão. Como também você está fazendo como está a sua alimentação? Está tendo a sua compra no supermercado, está adequado? Você está tendo desperdício de coisas que estão vencendo ou que estão estragando porque não se planejou. Olha só. Não fez o cardápio. Tanto que é bom fazer o cardápio. Não é papo de nutricionista, não. O cardápio faz muito bem para a gente, para a saúde e para o bolso. Fazer um cardápio. E quando a gente tem um objetivo definido, isso ajuda muito a gente. Porque, imagina, toda vez que você for juntar o dinheiro, você vai pensar também, não, eu vou fazer um extra para conseguir aquele objetivo. Aí você lembra, nossa, aquela viagem no final do ano, vale a pena. Eu vou economizar. A gente dá um up, tanto para economizar, quanto para pegar, deixa eu fazer onde eu posso levantar um dinheiro aqui. Vou fazer alguma coisa extra para levantar recursos para aquele período, para eu poder ir tranquila e aproveitar bastante. E qual que é o ideal? A gente fazer uma poupança para tirar aquela reserva ou guardar em casa mesmo? Ou qual que é o ideal? Porque se ficar na conta, querendo ou não, você vai gastar. Pergunta. Você vai sair, vai um final de semana com os amigos, vai acabar gastando. É só aqui, é rapidinho. É só R$20, é só 30. E quando você vê, você já gastou a sua reserva toda, né? Sabe o que você acabou de falar? A senhora falou dos gastos fantasmas. Aqueles que a gente não percebe, vai de pouquinho em pouquinho. E é um perigo, porque eu gosto de falar assim que dinheiro é emocional. Se você está com raiva... não vai pro shopping. É o tal da blusinha, né? É a blusinha. Isso. E também corre o risco de você ficar comendo doces. Então, assim, aí é dois trabalhos, né? Gastou, que era desnecessário, e depois aqui, emagrecer. Então, tem que ter esse cuidado. A gente tem que estar lidando com o emocional. A função do educador financeiro é o quê? Trazer a razão. Para a gente colocar a razão à frente para quando for tomar as escolhas. Porque educação financeira não é sobre dinheiro. Não é sobre números, é sobre escolhas. A melhor forma de fazer as escolhas. Então, eu quero juntar dinheiro, eu tenho essa questão de não se deixar, vamos dizer, se levar pelos pequenos gastos, que são um perigo. A melhor forma é você ter um local já específico, separado para aquela finalidade. Já faz um investimento no local separado, ali não mexe, aqui só entra. Só vai sair no momento certo. E é um local como o prazo é curto, vai ser em renda fixa, né? Um investimento que tenha liquidez diária. Ele vai estar sendo remunerado, vai ter a sua rentabilidade, um investimento que traz segurança, mas o objetivo não é nem tanto o retorno que ele vai dar um retorno interessante, vai ser melhor do que a poupança. Pegar um CDB de liquidez diária, num banco de sua confiança, ótimo. Mas o importante é ter liquidez diária, porque para quando precisar, não correr o risco de o dinheiro ainda não está liberado. Né? Todo investimento que a gente for fazer, a primeira coisa que a gente tem que observar é qual o objetivo, qual a finalidade desse investimento.
aí sim a gente consegue escolher qual que é o melhor produto para a gente investir. Então, o investimento para quem quiser aumentar a renda ou então garantir essa renda que a gente está separando é o melhor, é investir, é isso? Isso, se você quer ter esse recurso para a viagem, né, que a gente está falando, né? A viagem de dezembro, ó, a gente mentaliza a viagem de dezembro. Você pega e se organiza, enxuga as finanças, vê o que está tendo desperdício, né? E verifica o que você pode estar fazendo um extra para poder potencializar aquele recurso para a viagem ser muito melhor. E vai colocando todo mês uma quantia, estabelece que quantia você consegue colocar todo mês. Se você conseguir colocar mais, melhor ainda, você vai... Coloque em mente, eu gosto de usar muito quadro dos sonhos. Já ouviu falar quadro dos sonhos? Já, explica pra gente o que é o quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos, ele é bom para todas as áreas da vida. Você coloca de forma visual aquilo que você quer alcançar. E coloca num local que esteja de fácil acesso. Por exemplo, a pessoa que quer fazer essa viagem é para onde? Por exemplo, Gramado. Né? Ver o Natal de Gramado. De Gramado, que é lindo. Que é lindo. E aí coloca a imagem, uma foto de Gramado, bem um lugar que você passa sempre, sair no corredor ou bem no seu quarto, perto do guarda-roupa, não sei, um local que esteja de fácil acesso. E aí você vai, olha, opa, a viagem vai ser boa. Anima, vamos produzir que a viagem vai ser boa. Vamos lá que eu vou atrás. Isso dá uma animada. Isso realmente tem seu efeito. E aquilo de realização. A gente não pode simplesmente querer uma coisa e ficar, eu quero ir quando? Um dia. Gente... Põe uma meta, né? Tem que pôr meta, porque senão o dia não chega. A gente precisa de meta. Meta é a palavra, objetivo e meta. E meta não é coisa solta. Meta precisa ser estruturada. Meta tem que ser algo que é mensurável. Você consegue identificar para verificar se você está se aproximando daquela meta. Tem que ser específica. Né? Tem que ter um tempo definido. E tem que ser alcançável também. Né? Colocar uma meta mirabolante... Se você ainda não está na estrutura, não é o momento ainda, vamos com calma. Agora, em um ano não dá para ir para a Disney, mas em quantos anos dá para ir? Entendi. Então, a gente é só ajustar a nossa realidade com o nosso sonho para poder saber realizar. Como que quer ir, né? Às vezes quer ir para a Disney, você tem um real para gastar. Eu quero ir para a Disney com mais recursos para ficar mais tranquilo lá, né? Isso é saber como também, né? Não é só ir. E me fala uma coisa, quais são... os melhores investimentos, aquele investimento, por exemplo, a pessoa nunca investiu. Aí agora ela quer educar a sua vida financeira, né? Quer organizar tudo e quer investir. Qual que é o melhor investimento? Aquele que a pessoa não corre o risco de perder, não sabe mexer direito, é aquele investimento mais estável. Qual que você aconselha? O primeiro de todos é justamente investir em conhecimento. Entender exatamente, para ter a segurança. E eu gosto de falar que investir é simples, não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas às vezes têm medo, mas é simples. Por quê? O que a pessoa precisa fazer? Ela entender as regras, vamos colocar assim, as regras do jogo. Eu vou investir para quê? Então, primeiro ela vai começar, entender como é que funciona. Informação nós temos, mas ter cuidado de onde vai buscar essa informação. Vamos buscar na fonte. Igual eu estava dando uma mentoria hoje de investimento e eu estava explicando para a pessoa, olha, onde você vai buscar informação? Vai entrar aqui nesse site, você vai saber se o banco é seguro. Se o banco, ele tem, como é que eu posso dizer? Está associado ao FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Tem que estar associado. Sim, geralmente estão, mas assim, vamos me certificar, porque às vezes vem umas propostas, a gente tem que ter cuidado, porque a pessoa quando está começando a investir, às vezes está preocupado muito em rentabilidade. O olho brilha. Cuidado, porque a gente tem que verificar, às vezes está oferecendo uma rentabilidade muito alta, mas será que é um banco seguro? E hoje em dia tem N bancos, né? N online, tem demais, né? Muitos. Então, assim, um banco para poder te seduzir, ele vai te oferecer uma rentabilidade maior, vai destacar. Aí você vai tentar, mas calma aí, vamos analisar se realmente faz sentido. Então, assim, não significa que, não fuja. Não, calma. É porque a gente tem que ter essa consciência de analisar para não correr o risco de se deixar levar, vamos dizer assim, pela ganância. Né? Porque a gente quer, é natural querer receber mais, mas só ter um cuidado. Então, verificar se ele tem está associado na plataforma lá, no site do Fundo Garantidor de Crédito, e fazer análise da saúde financeira do banco. Isso mas assim, vamos para resumir, né? É preciso verificar se aquele local está saudável.
né? Tá. Mas assim, por isso que eu falo que é importante buscar por conhecimento. Mas o primeiro investimento que a pessoa precisa fazer é a tal da reserva financeira. Não tem jeito. A pessoa, eu quero investir em ações. Calma, mas você tem reserva? Porque não adianta nada não ter reserva, de repente você vê numa situação difícil. Acontece. Infelizmente, às vezes, existe uma situação que precisa de uma reserva financeira. E se não tiver, o que vira? Dívida. Mas explica pra gente o que consiste a reserva financeira em si. Como que a gente faz essa reserva financeira? Essa reserva a gente precisa ter a disciplina de estar retirando uma quantia todo mês. Todo mês. Para ir colocando na caixinha da reserva financeira. Com R$5, R$10. Não, vamos melhorar isso aí. 10% do salário, vamos em percentuais. 20%. 10%. Começa com 1%. O importante é começar. Tá. Quando a gente começa, a gente deu o primeiro passo. É um passo mais importante, é o primeiro passo. Deu o primeiro passo e aí a gente vai aumentando com o passar do tempo. Mas o que acontece? A gente precisa ter uma quantia para quê? Para cobrir os seus gastos essenciais, o seu custo de vida, numa eventual necessidade. A gente calcula baseado nisso, de cobrir o custo de vida. Imagina a pessoa eventualmente ficar sem a renda dela, por questão de saúde, ou ficar sem o trabalho. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Que, de repente, todo mundo teve que fechar as portas. Se reinventar. Crise criar. Isso, criar tudo de novo. Quem tinha reserva não ficou tão desesperado. Não. Quem não tinha, né, se viu numa situação muito, assim, assustadora. Assustadora mesmo. Então, e a pandemia com isso acabou ensinando muita gente. De, realmente eu preciso ter a reserva. Então, é a questão de disciplina, é a questão de verificar qual que é a minha necessidade de reserva. O ideal é ter pelo menos 3 a 6 meses do seu custo de vida. A pessoa às vezes não sabe nem qual é o seu custo de vida. Então, começa para descobrir. Olha só. Qual que é o seu custo de vida. E aí, anotando tudo que a gente descobre? Elenca todos os seus gastos. Gosto de falar assim, se você não está registrado, você não vai poder fazer isso aí. Você não listou, por exemplo, a manicure. Então, você não vai poder fazer manicure. Então, se você não registrou, os mínimos gastos, tudo, até a balinha que você compra. Vamos colocar assim, para a balinha, essas coisas, reserva uma quantia para esse tipo de gasto. A gente gosta de ter eu gosto de colocar a conta das guloseimas. Tá? Mas a gente tem que ter um certo buscar ter equilíbrio, né? E verificar quais são minhas prioridades. Então, inclusive, a questão que pega muita gente é o tal do consumismo, né? Tem hora que não dá vontade de comprar, né? As tentações vem a questão de propaganda, tá com tudo em cima da gente. Só se vive uma vez, né? Eu mereço é um perigo. Eu mereço já levou muita gente para a dívida. Tem que ter cuidado com esse eu mereço. Eu gosto de falar assim, eu mereço ter paz financeira. E algo que eu gosto de usar muito, eu explico para as meninas que eu acompanho, é a mão sábia. O que é a mão sábia? Diante da necessidade, necessidade não. Quando você está sendo tentada, tentação, a gente faz o que é a tentação? A gente não está para encarar a tentação. Tentação a gente tem que fugir. Tem que fugir da tentação. Então eu gosto de falar o seguinte, pega a mão. Vamos fazer assim, diante de algo que você está pensando, será que eu vou realmente comprar isso? Nossa, aquela blusinha, por exemplo. Vamos pensar na tal da blusinha. Aí você olha ela assim e pensa, eu realmente preciso disso? Eu preciso disso agora? Será que eu não tenho outra peça lá em casa que vai ser útil, vai substituir bem essa que eu estou querendo comprar agora? E vem aqui o dedo da aliança, o compromisso. E se eu comprar isso agora, vai me deixar mais próximo ou mais longe daquelas que são minhas reais prioridades? Olha. E por fim, se passou por todo esse crivo, aí eu fiz a pesquisa realmente para ver se eu não encontro outro local, ela mais em conta, ou então melhor condição para poder adquirir. Então a gente tem que passar essa mão sábia também, vai ajudar no dia a dia. E a questão da pesquisa hoje em dia até é fácil, né? Porque você acessa os Instagrams, são vários, das de lojas, da questão da blusinha, você vê várias lojas que vendem a mesma blusinha, né? Se o preço não for... ou semelhante. Se o preço não for tabelado, você consegue achar um mais em conta, né? E já que a gente está falando em roupa, que é algo que pega muito, né? O que é interessante a gente estar fazendo? As listas de necessidade. Olhar para o seu guarda-roupa e verifica. Eu aconselho muito, quem faz aquela coloração, sabe? Ajuda muito para a gente montar, ter mais facilidade para montar nosso guarda-roupa, ter mais facilidade na hora de sair. Sério? E não sentir com aquela sensação de, não tenho roupa. Calma aí, você tem. Você tem que saber combinar.
Então, que ajuda a casar mais as roupas. Ajuda até facilita na hora de comprar, evita dúvida, evita comprar e ficar, eu não devia ter comprado essa, foi coisa da vendedora. Agora a culpa é da vendedora, quem comprou foi você. Então, assim, essa questão ajuda muito. O que eu aconselho fazer? A lista de necessidade. Dá uma olhada pro guarda-roupa. Aproveita que vai fazer aquela faxina de final do ano. Faxina para pegar o quê? Verificar as roupas para doação também, né? Tem roupa que a gente não que não serve mais também, ou então que a gente enjoou. Tá lá 3, 4 anos que a gente não usa e a roupa ainda tá em boa condição, então, né? Então é o momento da gente passar para frente, não ficar com aquilo lá. Para quê fazendo volume? Então libera espaço, deixa a energia circular. Então verifica ali, o que eu posso fazer? Aí você olha assim, olha, eu estou sentindo falta de uma peça assim que vai poder casar e vai ser mais versátil para mim. É isso que eu preciso. Anota. Lista de necessidade. Quando te aparecer uma tentação, você vai olhar assim, mas estava na minha lista? Quando eu arrumei meu guarda-roupa, eu fiz a faxina do guarda-roupa? Não tá. Eu preciso disso. Aí entra na mãozinha. Aí facilita mais para abrir mão de comprar certas coisas, para não ser depois aquela pessoa que está cheia de quê? Roupa com etiqueta no guarda-roupa. Vamos falar agora de um assunto mais profundo, assim, né? Essa questão de não ter uma renda fixa, de não se preparar para uma renda extra, né? Não fixa. Se não se preparar para essa renda extra. Você acha que é uma questão mais cultural? Porque a gente vê nos outros países, as pessoas têm essa cultura de não, eu vou guardar porque caso eu precise, né? Ou então eu vou guardar para fazer uma universidade, ou eu vou guardar para minha velhice, para minha aposentadoria. E no Brasil a gente não vê muito isso, né? A gente vê a questão mesmo de, eu tô viva, eu não sei do amanhã e eu mereço e eu vou gastar. Você acha que é mais cultural? Com certeza. Tem muita questão cultural. A gente não tem educação financeira aqui desde a infância. Agora que a gente vê os movimentos para instituir na escola. Então, assim, se a gente não recebeu aquilo, como a gente vai conseguir passar para os filhos também? Então, está no momento de não recebeu, então vamos aprender, vamos atrás. Então, tem muito essa questão cultural mesmo. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum, as pessoas investem, têm ações das empresas que trabalham. Isso é super natural. E também elas se organizam para poder ter essa renda no futuro, né? A aposentadoria, não ficar dependendo do INSS. INSS tem várias siglas, né? Uma delas isso nunca será suficiente. Então, a gente precisa se organizar, aproveitar no momento que a gente está trabalhando, que está jovem, que tem saúde, tem disposição. Porque depois, mas não tem jeito. E mais para frente, como é que vai ser? Então, assim, agora que a gente tem que fazer ter jeito. A gente tem que fazer acontecer. Então, tem essa questão cultural mas aí a gente não precisa ser igual a todo mundo, né? E tá mudando, né? A gente tá mudando, vê graças muito, a Deus está mudando, começando a investir, as pessoas estão conversando mais, né? Graças a Deus, a gente está evoluindo. E a pessoa que tem dívida, né? Que está no vermelho, que tem dívida e fala 2024, meu objetivo é sanar a minha dívida. O que ela pode fazer para se preparar para isso? Isso é muito importante. A pessoa que está com dívida, ela primeiro, muitas vezes tem dificuldade em encarar essa dívida porque traz muito transtorno, é doloroso. A pessoa tem que se lembrar que ela está endividada, ela não é endividada. Isso não é algo que caracteriza ela como um ser humano. Então, ela precisa ter a tranquilidade de, calma, vamos encarar isso aqui para eu poder vencer. Lista bem, verifica qual é o tamanho da sua dívida. Classifica, verifica quais são as que precisam ser pagas primeiro. Identifica e vai fazendo o seu plano para a quitação dessas dívidas. Vai se organizar, porque não adianta você querer começar a investir, por exemplo, eu quero investir em ações porque a minha amiga investe, sendo que você ainda está perdendo dinheiro com dívida, porque os juros que você está pagando é muito maior do que o rendimento que você teria. Então, é preciso buscar essa tranquilidade, concentrar, preparar para realmente planejar a quitação dessas dívidas. E, se possível, se organiza para fazer também. A renda extra sempre ajuda a gente para potencializar nessa quitação. E coloca também, por exemplo, um objetivo. Depois que eu quitar a dívida, eu vou comprar alguma coisa específica que estou desejando, mas que não é algo tão essencial. Ou então vou fazer uma viagem, vou comemorar ali em Pirenópolis, por exemplo. Então, assim, coloca um objetivo ali que você, eu não estou morrendo de trabalhar aqui por conta de uma dívida. Não, é para poder pagar a viagem. Só que a viagem só vem depois que eu quitar a dívida. Me conta, cartão de crédito ou créditos em bancos, né? Porque vira e mexe tem banco que liga, quer aumentar seu crédito, quer aumentar não sei o quê, isso é um aliado ou não na hora do planejamento?
Depende da pessoa. Olha, o que acontece? Tem algumas pessoas que usam o cartão de crédito a seu favor, conseguem organizar tanto para milhas, como também para poder facilitar na anotação. É a forma que a pessoa encontrou de anotar os gastos, de ter o né? controle, de ver no cartão, aí sabe para onde que foi. A pessoa que não quer anotar no dia a dia, porque a gente tem aplicativo, a gente tem planilha, a gente tem muitas opções. Mas algumas pessoas querem ficar usando o cartão dessa forma, mas ela precisa ter muito controle para ter a noção do seguinte: eu passei no cartão, mas eu poderia ter pago à vista. Mas aí eu estou com dinheiro reservado para pagar depois. A pessoa às vezes fica usando vários cartões, para quê? Uma com diferentes datas, meio que e jogando que loucura. Aí a gente não tem como se programar para pagar, né? Porque toda hora tá entrando uma quantidade grande, aí fica aquele fluxo desencontrado. O que acontece? Ela precisa, tem uma despesa no cartão, cuidado, uma armadilha financeira que tem é compra em várias parcelas, sabe? Quer parcelar? Tenta parcelar menos, vai no máximo 3. Porque, olha, quando você definiu um valor para ser gasto com lazer, com roupas, assim, você definiu um valor por mês. Então, se você colocou na parcela, esse valor vai ter que ser debitado ali. Já não vai estar disponível aquele valor todo. Então, você tem que ter essa consciência e colocar todas as parcelas ao longo do seu mapeamento anual. Isso precisa aparecer para você ver, olha, não tenho todo esse valor disponível, porque já está comprometido com esse valor que eu parcelei. Então, o cartão de crédito, geralmente, as pessoas, é bom não ter muitos cartões. Tenha um cartão de crédito. Só. No máximo 2, um cartão de crédito. Tá? Se você domina, se você consegue ter facilidade com as mídias. Do cartão, porque hoje em dia você pode parcelar a fatura, vem uma fatura, não pode, né? Eles obrigam o ser humano a parcelar a fatura, porque é assim, você não paga inteira a sua fatura nesse mês, no outro mês o banco automaticamente já parcela a sua fatura em 10, em 12 e vem aqueles juros todos, né? Mas tem banco que deixa a pessoa parcelar a fatura em 2, 3 vezes. Parcelar essa fatura é uma boa ou não? Olha, isso já indica algo que está muito errado. A pessoa está tendo que parcelar a fatura, está numa situação de perigo que está na boquinha ali para pegar e cair no endividamento mais pesado. O que precisa fazer? Rever o que eu estou fazendo. Porque aí é a questão mais profunda. Será que eu estou vivendo um padrão de vida adequado para a minha realidade? Ou eu preciso dar uma reduzida? Porque essa questão de parcelamento do banco, ele vai ser juros de banco é muito alto. É alto. Né? Então, assim, é um sinal vermelho, alerta gritante que está errado alguma coisa. E tem que rever minha vida aqui, porque se eu começar a entrar nesse parcelamento, é porque eu preciso me reinventar, de certa forma. E aí é melhor negociar com o banco, tudo, ir lá e quitar tudo de uma vez e não ficar dependente disso. Dívida com o banco, a melhor sempre é conseguir quitar. Né? Só que tem situações, né? Vai vendo cada caso. Mas, assim, em geral, o que é importante a gente estar frisando aqui é que esse alerta, né? Opa, cuidado, será que está vivendo no padrão adequado? E verificar que se você ficar parcelando aí, eu colocar no máximo, olha, precisou parcelar, ver o mínimo. O que está gastando, né? Não, com certeza, examine esse cartão. Porque muitas vezes a pessoa toma um susto. Clonaram o meu cartão, Vai ver lá quem clonou. Aí é que foi somando, iFood, aqui, ali, vai somando quando vê, opa. A gente precisa aprender a dizer não. É isso aí. Keilane, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom, passou muito rápido, ainda tem muitas perguntas, mas foi ótimo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E você fica com o nosso próximo podcast.